Olá, vamos continuar aí na sequência o cientista espiritual André Luiz. Estou lendo esses dias a informação do livro Mecanismo da Mediunidade. E nesse livro ele vai falando sobre a importância do magnetismo, da indução do condicionamento, dos reflexos condicionados e do processo educativo mesmo, que ele vai falar que isso vai influenciar nós. E ele, nessa lição de hoje, 312, ele fala a indução no lar. Olha o que o André Luiz vai dizer. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Realmente o lar é o berço, é a escola principal. As mães, então, são grandes educadoras, os pais, de um modo geral. E ele vai induzir as crianças de acordo com o que ele sabe. E o espírito vai sofrer essa influência muito grande dessa indução. Às vezes, o espírito só na frente vai libertar de algumas coisas que não estava bem, mas ele precisa o tempo para isso, mas ele vai sofrer. Ele diz: a maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo da escola primária, pelo qual a criança é impelida a continuar e mentalizar certos quadros para refletir no desenvolvimento natural da indução. Porque é no lar, e principalmente por isso que é importante, por exemplo, uma mãe sabe, o menino tem determinadas, ele até os 7 anos é uma inocência aparencial, a família vai trabalhar aquilo, quando tem conhecimento disso, vai trabalhar. E às vezes tem meninos que precisa a mãe induzir ainda de uma forma melhor. Às vezes durante o sono, quando o menino começa a dormir, ela ali conversar com ele. Meu filho, você é querido, é uma alma querida. Porque às vezes é velho desafeto que está chegando na casa. Há necessidade dessa indução, na direção sempre do amor, da paz, do equilíbrio. Ele vai exercer uma influência. Exerce uma influência com ele acordado, mas exerce uma influência com ele dormindo. Por isso que é importante, na hora ali do sono, a mãe ir ali conversar com o menino, contar historinhas. Sobretudo, as historinhas de Jesus têm uma capacidade indutiva muito importante aí para esse espírito. As almas valorosas, ele está falando, dotada do mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções no ambiente doméstico. Aí de exceções, não é o comum, por se sobrepor a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica de que se faz mensageiro. Para a alma mais evoluída, ele é capaz, às vezes uma criança pode exercer influência na casa toda, pelo grau de evolução dele. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora das inteligências encarnadas retrata psicologicamente aqueles que lhe deram o veículo. Os filhos vai sofrer muita influência dos pais, é muito importante. O veículo físico, transformando por um tempo em instrumentos ou médio dos genitores. Olha o que ele está dizendo. Ele vai ser, por alguns tempos, médio dos genitores, ou instrumentos. Às vezes é por isso que você vê, às vezes, uma jovem, às vezes repetindo as frases igual da mãe, gestos igual da mãe, filhos imitando o pai. É muito comum isto. É como se ele fosse quase que médio dos genitores, sem ter consciência. A face do ajustamento das ondas mentais. A face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Somente depois da experiência mais forte, que lhe renova as afeições anteriores, costumam os seus filhos alterar a maneira mais ampla os modos mentais recebidos. Ele está dizendo dessa importância
ali na infância, sobretudo a indução da infância. Por isso que é importante os pais entenderem que os espíritos que estão ali reencarnados são espíritos. E o lar é a primeira grande escola. E essa escola deve levar na indução da melhora espiritual dos filhos. Por isso, a prática do evangelho no lar é um fator indutivo e educador fantástico. Por isso que a mãe conta a história de noite para os seus filhos, a história de Jesus é importante. Por isso que é importante, se é espírita, leve para as escolinhas infantis espírita, que tem reunião semanal. Ou se é evangélico, leve para as escolinhas infantis dos evangélicos, não tem problema. A igreja tem lá o catecismo com as crianças, só que já é maior, mas tem. Mas e o próprio Freud chamando a atenção que o que der para uma criança até 7 anos é definitivo. Então, essa indução, a não ser que seja um espírito muitas vezes mais evoluído do que os pais e não vai sofrer. Tem criança que nasce no lar descontrolado. O pai usa droga, a mãe usa droga, a mãe é de prostituição, é desonesta, e o espírito não vai ser. Não é, ele é capaz de enfrentar isso tudo. As dificuldades são muito maiores, mas a gente vai aprendendo em cima do trabalho e das experiências. Isso ele está falando do indutor do lar, vê que ele usa a expressão, o filho às vezes é médio do pai e da mãe sem nem saber, não tem, porque houve uma indução em cima disto. É muito importante esta compreensão dessa indução no lar, do lar como um processo de educação, mas um processo de educação do espírito de uma forma muito mais profunda do que nós percebemos. Então, o lar é a primeira grande escola e a mãe é a primeira grande educadora de todos os seres encarnados aqui na Terra. Deus te guarde. Até o próximo encontro nosso.